Bom dia a todos. Meu nome é Daniele e os autores do trabalho, né? Somos eu e a Serli, ficamos nós duas só, e nós tivemos aí a ajuda dos nossos monitores, o Alessandro, o Diego, e da nossa professora, né? A professora Andréia. Pode passar para o próximo. A nossa pesquisa, ela foi sobre gamificação, né, para auxiliar os idosos nas dificuldades que eles têm, com relação, tanto na questão né, do EAD, né, de não ter o contato direto com as outras pessoas, que pode ser algo muito difícil para as pessoas idosas, lembrando que pessoas idosas são pessoas acima de 60 anos, e como eles vêm, assim, de uma época que, né, o estudo era ali, o presencial, a escola, sentadinho, enfileirado, assim, isso pode ser muito difícil para eles por não ter esse contato direto, principalmente se você estiver estudando 100% EAD. A nossa pesquisa, ela nos informou que até 2050 existirão mais idosos do que crianças menores de 15 anos no mundo. E como a gente sabe, né, a gente não para de aprender só porque a gente envelhece, a gente continua aprendendo, né? Então, isso pode causar uma procura muito grande desse público pelo ensino à distância, né, para dar continuidade, seja porque não pôde fazer antes, seja porque quer dar continuidade no que já faz. Só que esse público, ele pode ter muitas dificuldades com relação ao funcionamento, né, do AVA, funcionamento das tecnologias, essa questão do distanciamento, que pode deixar essas pessoas perdidas, tristes, porque não tem um contato direto com os colegas, nem com os professores. Pode passar para o próximo, por favor. O objetivo do nosso trabalho é apresentar como o uso da gamificação pode auxiliar na interação nos ambientes de aprendizagem virtual pelo público idoso inserido nessa modalidade EAD, do ensino a longa distância. Pode passar a metodologia. A metodologia, nós usamos aí o Google Acadêmico, né, para fazer a pesquisa, principalmente, usando artigos, nós decidimos que seria de 2018 a 2023, até por ser, né, gamificação e tal, nós achamos que pesquisas mais recentes trariam mais informações, principalmente por se tratar de um público idoso, né, então, pesquisas mais antigas eram mais difíceis de encontrar, assim, os resultados. Nós usamos os descritores, né, gamificação, idosos, inclusão, ensino superior e EAD, e o Google Acadêmico, ele nos trouxe 416 resultados. Desses 416, nós fomos lendo vários artigos e conforme nós fomos lendo, a gente foi excluindo, né, aqueles que não falavam sobre aquilo que a gente gostaria de pesquisar e se aprofundar nas pesquisas, e desses artigos a gente acabou selecionando 3, que falava de forma mais aprofundada sobre essa questão da gamificação para o público idoso, e os dados a gente coletou de 11/4, né, quando a gente começou aí com o PICT, até dia 7/5, para que desse tempo da gente fazer o nosso resumo, né, porque como nosso colega falou, o resumo, a gente quer colocar muita coisa no resumo, mas por causa da quantidade de caracteres, a gente tem que ficar, não, isso vai, isso não vai, né, que às vezes dificulta um pouco, porque a gente quer colocar muita coisa, e foi assim que nós fizemos. Antes de seguir resultados e discussões, a pergunta da colega ou a colocação ali no chat de mais de 60, mas na verdade, segundo a OMS, colega, a classificação é meia-idade de 45 a 59 anos, idoso é de 60 a 74, e ancião de 75 a 90 anos, e velhice extrema daí de 90 anos adiante, só para esclarecer essa questão aí. E, obrigada. E conforme os resultados das nossas discussões, um ponto-chave foi a solidão,
que a gente traz aqui. Que pessoas idosas se sentem solitárias, ficam mais deprimidas, e a interação é muito importante para esse público. É para todos nós, mas para esse público em especial. Algo que pode não ocorrer no nosso ensino superior, na modalidade EAD. E de acordo com as nossas pesquisas, os nossos artigos, especialmente em Long, vocês vão encontrar bastante assunto sobre isso. É necessário, e ele diz que é necessário que os idosos recebam uma orientação prévia e suporte constante. Então, vejam, é importante para quem está aqui, veja que não é nós que estamos dizendo, é sobre os assuntos e os artigos que nós pesquisamos esse estudo. Aí, então, voltando, que recebam orientação prévia e suporte constante, a fim de que possam conhecer o planejamento do curso e as ferramentas que serão utilizadas, que saibam a quem recorrer, especialmente que saibam a quem recorrer, em caso de alguma dúvida, alguma dificuldade. No nosso estudo, nós verificamos que a gamificação traz em contexto de jogos instrutivos, para poder engajar, causar interação desse público, de todos nós, mas especificamente desse público que é o nosso estudo. Que motivar e treinar é uma das possibilidades que encontramos na gamificação, de tal forma que as plataformas como Moodle, ou Moodle, Roda, ou... tem um nome, uma configuração diferente isso, que está em inglês, que é o Oruday, mas quer dizer roda, que é uma de nossas plataformas. Que essas plataformas conseguem auxiliar nesse processo, facilitando o acesso do nosso usuário e possibilitando a diminuição da evasão desse público também. Por que nós trouxemos evasão nessa altura do texto? Porque é uma constante, assim como os colegas falaram sobre o TDAH, é uma das coisas que causam a desistência desse público, não saber lidar com essas tecnologias novas, nessa modalidade de ensino. Próximo. A conclusão, né, nós concluímos que, assim, como o aumento dos idosos, né, daqui ao longo dos anos, né, vai acontecer, né, eles não vão parar de estudar, eles não vão parar de procurar as instituições para dar continuidade no aprendizado deles, e é necessário que as instituições, elas se readequem, né, a esse público, porque como que você vai auxiliar essas pessoas se as instituições elas não se readequarem a essas dificuldades que eles têm, né? Seja com a questão do próprio AVA, né? A questão do tamanho das letras, as dificuldades que eles têm ali de entender essas tecnologias. Então, o nosso trabalho, ele, né, nos trouxe isso, né, de que é necessária essa readequação e como o Moodle, o Ruda, né, eles têm essa possibilidade que nós, né, também já usamos o Moodle, né, para o Pict, né, e ele traz essa facilidade. Eu acho que essa questão, a gente está falando da questão do idoso, da dificuldade do idoso, mas não são só eles que encontram essas dificuldades. Uma coisa que, quando a gente estava conversando durante a nossa orientação, é que eu, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu comecei a estudar o ano passado, e eu também encontrei dificuldade no uso do AVA da faculdade. Então, é uma dificuldade, acho que de todos, né? Não só dos idosos. Pode passar. Então, essas são as referências que trouxemos, que gostaríamos que vocês fossem e dessem realmente uma olhada, pesquisassem, para se aprofundar. Como foi falado, já é um resumo, e do resumo tu expande ele, é bem interessante essa terminologia, é muito massa, vou dizer assim, como diz as crianças. Que massa trabalhar, fazer esse trabalho. Pode passar.
Os nossos agradecimentos, né, aos coordenadores do PICT, né, por nos dar essa oportunidade, né, de, dentro da graduação, poder aprender sobre a pesquisa científica, que eu acho que é algo que, quando a gente entra na graduação, a gente nem imagina que pode acontecer. Gostaríamos de agradecer a nossa orientadora, que nos ajudou, teve muita paciência com todas as nossas dificuldades, aos nossos monitores também, que estavam sempre lá disponíveis quando a gente precisava. Eu agradeço muito a Celi por não ter desistido do trabalho e ter continuado ali junto comigo, mesmo com todas as dificuldades que às vezes a gente teve ali para se entender. E eu gostaria de também estender o meu agradecimento ao meu marido, que me ajudou em muitos momentos, tanto na pesquisa quanto no entendimento do que é a gamificação, que é uma área dele. E muito obrigada a todos.